Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui para mais este devocional. Estamos lendo o capítulo 10 de Mateus. Tem sido muito significativo. Este capítulo é muito maravilhoso. O Senhor ele está fazendo um treinamento evangelístico para com os seus discípulos. E isso é o que a igreja realmente tem que fazer a vida toda, porque sempre você vai tendo discípulos novos e você sempre então vai fazer este treinamento evangelístico. Cada igreja tem chamado, tem sido sua missão e obra, e oremos para que todas alcancem o seu objetivo e que o Senhor possa fazer a sua maravilhosa obra como é proposto. E nós que somos estes chamados para fora, para participar desta obra, venhamos ganhar o nosso galardão e servir o Senhor com zelo e temor até o fim. Mateus capítulo 10, versículo 24 até o 33, nós vamos ler os estímulos que o Senhor dá para que eles façam a obra. 24 diz: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei de meu Pai que está nos céus. Tremendo a forma que o Senhor agora vai estimular este evangelismo. Primeiro, no verso 24, ele fala que o discípulo não está acima do mestre, o servo não está acima do Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Essa próxima frase é referente ao que já vimos lá no capítulo no capítulo 8, se eu não me engano, 8, quando eles blasfemam contra o Senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Eles disseram que a obra do Senhor é feita por demônios, dirão também da nossa obra. E vão dizer, o Senhor não está falando que devemos combater. É inadmissível cristãos tão zelosos para combater o que os outros falam. Não. O Senhor nos chamou para falar. Não foi para questionar o que os outros falam. O poder está na palavra de Deus e nós falamos a palavra de Deus. Palavra por palavra, nós temos a palavra de vida eterna. Isso deve ser conforto para nós. No verso 26 ele diz, portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Isso aqui está falando do findar dos tempos. O Senhor não está interessado em mostrar para nós a verdade dentro das pessoas. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que vos digo aos ouvidos, proclamai-o dos telhados, eirados, telhados. Não
temais, ele fala muito aqui, né? Não temais. Isso é um bom estímulo. Não temais. Não temais, não temais, não temais os que matam o corpo e nada podem fazer, não podem matar a alma. Tem mais antes aquele que pode perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. E aqui o Senhor não está falando que deveríamos viver sem preocupação, se matar, matou. Não, não é isso. Dentro desse conjunto todo é que esse não ter mais os que matam o corpo vai funcionar. Até porque, veja só, olha o verso 29. Não se vende dois pardais por um aço. Nenhum, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Se nem os passarinhos vivem sem o consentimento de Deus, você acha que alguém vai resolver que vai te matar? É assim? Não vou matar esse crente. Pronto, tá decidido. E você, puxa, eu sou tão jovem, não me mate, seu homem mau. Não, meu irmão, não, minha irmã. Ninguém vai mexer na nossa vida, entendeu? Se o Senhor não deixa um passarinho cair por terra sem ele ter um consentimento, imagina nós. O Senhor já escreveu os nossos dias, o Senhor sabe da nossa vida, o Senhor nos chamou para uma obra maravilhosa. E o dia em que nós passarmos desta vida para a vida que Ele nos chamou, vai ser gloriosa. Assim como Ele disse para aquele homem que estava num dos lados da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Você sabe, a hora que o Senhor te tirar daqui da terra, você vai ouvir isso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Diga aleluia aí onde você está ouvindo isso, porque você é do Senhor, você é do paraíso. Vai ser triste e doloroso para quem ficar aqui chorando a sua perda, mas para você vai ser uma benção. Verso 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Aí ele fala de novo: não temais, pois bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante do Senhor, eu também o confessarei. Na verdade, eu vejo este verso 32, mas querendo dar uma explicação na segunda parte, veja só. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então tá aqui, você se tornou filho de Deus. Mas olha o verso 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Eu penso que aqui nós temos a única condição que pode levar uma pessoa para o inferno, é ele negar o Senhor, negar a salvação. E aí eu já não vou entrar no mérito de te explicar como é que essa salvação lhe é apresentada, como é que ele teve um dia a chance e negou. Não vou mexer com isso, é um assunto grandíssimo, que é bem polêmico, porque tem o lado da eleição, de que somos eleitos de Deus, e tem o lado do livre-arbítrio, de que nós é que escolhemos, e eu não tenho interesse nenhum em debater isso. Tem o lado que eu creio, claro, eu creio que o Senhor me escolheu, e amém por isso. Mas, para mim, o verso 33, ele mostra a única condição que pode levar uma pessoa para o inferno é exatamente o de negar o Senhor. Porque, ainda que ela tenha muitos pecados, o Senhor já pagou por todos, e ele pode, então, perdoar esses pecados e levar essa pessoa para o céu. Mas se a pessoa negar o nome, não importa os outros pecados, esse é maior. Então, eu entendo dessa forma, mas este estímulo, ele está mais ou menos assim, com a palavra não temais. Eu quero ler esse texto de novo para a gente enumerar quantas vezes ele é falado. Vamos ler? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao mestre como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, uma vez, pois nada há encoberto que não venha ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz, e o que vos diz aos ouvidos, proclamai-o aos eirados.
Não temais, segunda vez, os que matam o corpo e nada podem, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Senhor. E quanto a vós outros, até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, terceira vez, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. 3 vezes o Senhor fala nesse pequeno texto: não temais, não temais, não temais. Por isso, essa é a palavra que eu falo para você também. Não temais. Creia no Senhor Jesus. Ele é nosso amigo, Ele é nosso noivo, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso general de guerra, Ele é tudo em nós. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Só Tu és digno. Oh, só Tu és digno, digno, digno. Só Tu és excelso, grande, maravilhoso. Nós queremos o Teu nome engrandecer. Nós queremos agradecer pelo que o Senhor faz por nós. Seja exaltado em toda a terra, em nome de Jesus. Diga aí algumas palavras de louvor ao nosso Deus. Amém. Obrigado, Senhor. E até amanhã, meus irmãos, minhas irmãs, para a glória do Senhor Jesus.